agora recebemos uma atriz que nos faz recordar os grandes êxitos e as séries maravilhosas da SIC. Como, por exemplo, você lembra-se, Os Malucos do Riso, Médico de Família, ou então O Camilo em Sarilhos. Hoje encontra-se numa nova fase da sua vida, junta-se a nós para partilhar os momentos marcantes da sua vida profissional e também pessoal. Seja muito bem-vinda, minha querida Sandra B. Vamos daí. Você conhece, olha lá, tão linda. Continua linda. Olá, Olá, querida. Prazer imenso ter lá aqui tão boa. Cada vez está mais bonita. Muito obrigada. O que é que faz? Também tem que me contar. Então não sou só eu, você aí está uma maravilha. Nós já nos conhecemos de outros carnavais, não é, Sandra? Exatamente. Então, minha querida, nasceu em Moçambique, é ou não é? Exatamente. E depois veio para cá, Exato. com boas recordações de Moçambique. Claro que sim, com ótimas recordações. Eu, na altura, cheguei cá quase com 12 anos e há um mês de fazer 12 anos, portanto, tinha as melhores recordações. Ó Sandra, e como é que foi chegar cá naquela altura? Qual foi as dificuldades que teve? Conta-nos lá. Para mim, o mais chocante, eu acho que foi até a própria temperatura. A temperatura, porque lá andava o dia inteiro de pé descalço, não é? Na praia e era imenso calor, aquilo é um país tropical. E depois a mentalidade das pessoas. Nós tínhamos uma mentalidade muito mais aberta e quando cá cheguei havia muitas coisas que não se podia fazer. Sobretudo as meninas, e eu era super Maria Rapaz, portanto... Como é que era viver em Moçambique? Que recordações é que guardas dessa liberdade que tinhas? Do pé descalço, de tudo o que tinhas lá? Eu acho que tive muita sorte num aspecto que foi... eu vivia numa península, portanto numa cidade pequena. Fui criada com os meus avós, embora os pais estivessem presentes, mas devido à vida mais tranquila que os avós me podiam permitir, acabei por crescer com eles. E já se sabe que ser educado por avós são sempre os pais duas vezes, logo a paciência é diferente. E depois, eu acho que o próprio ritmo daquela cidade era muito tranquilo, porque era uma cidade pequena, era conhecida como a terra da boa gente, porque eu sou de Inhambane, e não havia maldade entre as pessoas. Nós não tínhamos aqueles cuidados de fecha a porta, não recebe A, B ou C porque podemos ter medo das pessoas nos fazerem mal. Não havia esse espírito. Aliás, eu acho que nós, na realidade, até apesar de nos dias que correm, a segurança não ser uma coisa tão idêntica àqueles tempos, não é? Eu acho que também, às vezes, termos medos a mais, acabamos por atrair uma série de coisas. Portanto, eu acho que nós, quando somos boas pessoas e se não estivermos sempre com medo, eu acho que ser solidários ou manter a porta aberta, acho que é sempre positivo. O teu avô era uma pessoa muito livre, muito aberta para a vida, gostava muito de pescar, não era? Caçar. Trabalhava. Acompanhavas? Sim, porque a minha avó também era uma mulher de armas, guiava ao jipe, entravam em gincanas, também caçava, também pescava e eu era miúda, portanto nós íamos sempre para todo lado com eles, não é? Aquilo era uma vida muito saudável. Eu acho que as pessoas trabalhavam, mas havia todos os dias tempo para ir para a praia. Claro que as caçadas e essas coisas eram organizadas e era preciso mais tempo. Mas sim, claro que sim. Nunca fomos deixados com ninguém. E trocar essa vida tão de liberdade depois por Portugal foi difícil, mas diz-nos assim alguma coisa que tenha marcado especialmente. O facto de vir para cá? Sim. Por acaso eu adaptei-me bem, porque acho que também nunca fui uma pessoa que reclamasse. Acho que sempre tive um feitio que se adaptou a tudo e estas mudanças às vezes também na vida são boas, porque habituam-nos a não espernearmos tanto nas flutuações naturais da vida de qualquer ser humano. Mas acho que o facto de lá termos uma vida boa, tranquila, onde eu não vou dizer que houvesse luxos, porque não havia luxos. Se calhar os luxos eram a natureza e a forma de viver. Mas os luxos a que chamamos, não. Mas na verdade foi complicado, porque quando viemos para cá não foi fácil. Para já viemos com a minha avó, eu e o meu irmão. Depois o meu avô, a minha mãe, o meu padrasto e o meu pai, por acaso, na altura foi para a África do Sul.
Mas foi difícil porque também não havia dinheiro, mesmo às vezes para as coisas mais básicas. Portanto, se calhar essa foi a maior dificuldade, acho eu. E depois deixarmos de ter o nosso espaço, termos que ir para a casa de alguém, para a casa de família, nunca é a mesma coisa. E enquanto miúdos, mais difícil se torna, não é? Sente-se. E diz-me uma coisa, eu sei que vieste para cá e tu eras muito marido e rapaz, como tu disseste. Sim. Gostavas de jogar basquetebol, como é que fazias? Eu, o primeiro ano quando cá cheguei, perdi o ano letivo, Sim. porque cheguei em março, portanto não pude entrar na escola. Depois até acabou por me aperceber que até podia ter entrado, porque vinha mais adiantada. Mas lembro-me que andei ali numa escola ali em Algés, e eu adorava basquete e jogava basquete e estava sempre com os rapazes, porque eu também sempre cresci assim, e fui educada mais, estava assim mais próximo do meu avô e todos os meus amigos eram rapazes. Aliás, era eu até quase que os defendia, que eu era maior que eles. Mas foi assim um bocado limitativo, porque as pessoas, até às vezes as próprias colegas diziam: mas as meninas não andam assim sempre com os rapazes, e são as malucas. Sempre as malucas. Aquilo a mim chocou-me, porque esse tipo de limitações... Não tinhas lá. Não tinha nada dessas coisas, Claro. porque não havia essa maldade, as pessoas não tinham que... não era assim, e era miúda, não é? Era Também diferente. tinha 12 eu anos. sei do que é que estás a falar, porque eu estive em Angola quando era miúda e eu lembro perfeitamente da liberdade que se tinha. Claro. Eu estive lá um tempo e aquilo era diferente. Nem dá para nós passarmos a ideia do que é, porque só quem sabe. Exato. Só quem esteve lá, não é? E aquele dúvida. horizonte, aquela liberdade, aquele tu olhares para o horizonte e não vês o fim. Exato. Dá-nos uma liberdade, uma coisa diferente. As pessoas que vão à África e vêm da África são diferentes. E só compreendem que são diferentes se forem lá para saber o que é que nós estamos a falar. Mas agora diz-me, tu além do basquetebol também gostavas de balé, mas o que é que acontecia com o balé? Não, eu com o balé comecei com o balé Sim. lá, e depois quando cheguei cá, lá está, por causa Sim. das ditas dificuldades Claro, financeiras, nós viemos viver para a linha, e a escola, conservatórios, isso era tudo em Lisboa, e depois isso também associava custos que na altura a minha família não podia. E como é que começaste a ser modelo? Foi assim que começaste? Não, foi muito mais tarde. Sim. Eu já era mãe do meu filho, e comecei, na altura ainda não havia agências de publicidade que tivessem modelos. Funcionávamos muito com as produtoras. E eu comecei a trabalhar com a Panorâmica 35, e com a Nova Imagem, na altura, que faziam muita publicidade, e é o que eu mais me lembro. Depois, mais tarde, o Tom Romano abriu a Central Models, e aí então convidou-me, porque antes tínhamos estado a fazer de marido e mulher exatamente numa produção para o estrangeiro, que era para onde eu mais trabalhava. Mas agora estava-me a lembrar que era os teus 14 anos, quando tu foste cortar o cabelo. Conta-nos essa história. Tiveste uma oportunidade de entrar no concurso? Não, eu com 14 anos fui a um cabeleireiro que era ali Sim. na Terminal do Rossio, que havia lá, havia em cima um centro comercial. Já tinhas esse cabelo lindo? Não, Mais ou tinha sempre menos. cabelo curto. Ah, era? Tinha sempre cabelo curto. A Mas minha era lindo, com família, certeza, mesmo curto. assim, mas mais deste tom, Sim, que este sim, tom sim. já é mais o meu. E o cabeleireiro gostou tanto do meu cabelo e perguntou-me se eu não queria entrar num concurso de penteados, e depois a ideia dele mais tarde era levar-me a concorrer a Miss. E eu entrei na altura, ele fez-me um corte muito giro, cabelo curto. Lá está, eu andei sempre de cabelo curto, praticamente. E depois ganhei o primeiro lugar. Mas nunca pude dizer a minha idade, que eu tinha 14. E toda a gente pensava que eu tinha 20 ou 21. E depois acabas por ganhar o primeiro prémio, publicidade, novelas. Isso já foi muito mais tarde, portanto, isso veio aos 14. Sim. Depois não entrei no dito concurso de Misses. Porquê? Porque às vezes, lá está, às vezes ouvimos coisas que... Também os tempos eram outros, não é? Hoje em dia as pessoas sabem que entrar num concurso desses pode catapultar-nos para outras... Podem ser aberturas, podem ser portas para outras situações. Mas naquela altura o que eu ouvia dizer, aquilo parece um mercado de gado. Errado, mas pronto, não leva a nada, enfim. E acabei por não ir. Lá está. Desmotivaram-te, foi isso? Sim, digamos que não me desmotivaram, digamos que não me apoiaram. Eu prefiro olhar De forma positiva. mais positiva. E por aí tu não foste, não é? Exatamente. Mas acabas depois, mais tarde, por entrar em séries maravilhosas. Portanto, as pessoas que não te incentivaram, depois começaram a ver, por outro lado,
em situações com certeza que te admiravam, o teu trabalho, a tua garra. Sim, porque eu mais tarde comecei a ser mais eu e cada vez venho vindo a ser mais eu. Lá está, aquele encolher da personalidade e da mente quando chego cá e que é tanta repressão, não se pode fazer isto, não se pode fazer aquilo. Depois nós começamos a fazer um balanço, não é? Vamos tendo a nossa vida, depois também vamos batendo com a cabeça, mas chegamos a uma altura na vida em que começamos a achar que, mas porquê é que eu não posso fazer isto? Não estou a fazer nada de mal, vou fazer. Quando eu comecei a levar as coisas por diante, entrei comecei por publicidade na altura. E as coisas começaram a correr bem, aquilo era um extra para mim e da publicidade começaram a surgir as hipóteses para as séries de televisão e eu fui. Uma delas, Os Malucos do Riso, que nós adoramos e adorava ver-te. Quais são as tuas recordações? Isso já muito mais para a frente, não é? Sim, porque, sim, entretanto, mais tarde. Fiz outras coisas também. Sim, também sim. fiz novelas e isso tudo. Quais são as minhas recordações? Sim. As minhas recordações são muito boas, porque eu, felizmente, considero uma pessoa com sorte na vida, porque acho que me cruzo sempre com ótimas pessoas. E nesse ambiente, com os meus colegas, bom, para já estávamos todos a fazer comédia, portanto éramos todos de alguma forma bem dispostos. Senti-me muito apoiada e aprendi muito com eles. O ambiente sempre foi muito bom. Sempre nos pagaram a tempo e horas, que também é importante, não é? Nós, quando olhamos para as coisas, temos que olhar para elas de todas as formas. Portanto, foi muito bom. Foi sempre muito bom. E as pessoas reagiam muito assim, abordavam-te na rua, reagiam muito a este sucesso que tu tinhas? Reagiam e ainda reagem. E é engraçado porque eu agora estou outra vez muito mais exposta, porque como toda a gente sabe, eu estou a trabalhar em turismo na rua, não é? Portanto, nos tuk-tuks. Já trabalhava em turismo, porque nunca vivi só da televisão, não é? Se tivesse que viver só da televisão estava mal. Portanto, sempre trabalhei noutras coisas em paralelo. Mas ainda hoje as pessoas me questionam e me perguntam, mas porquê que você não trabalha? Mas porquê? Eu disse, não sei. Já lá vamos, quero saber a história toda. Mas abordam-me ainda muito, te abordam muito, nessa muito questão. E reconhecem-me sempre. Isto foi uma coisa muito marcante, quer dizer, isto foi uma série que esteve, eu não quero estar a cometer aqui um erro, mas sensivelmente 10, 12 anos, talvez. Mas tiveste também participações em outras séries, e uma delas foi com o Camilo de Oliveira. Sim. Não foi? Sim. Eu acho que entrei em quase todas as séries do Camilo. Como é que foi trabalhar com ele? O Camilo era muito divertido, sim. Sempre. Eu acho que as pessoas com quem eu trabalhei, eu não tenho assim razões de queixa, porque acho que foi sempre muito tranquilo. E como fiz muita comédia, acabei por me divertir sempre. Também tenho uma forma de estar na vida que procuro divertir-me. Também não sou perfeita, tenho os meus momentos em que às vezes me vou um bocado abaixo. Mas acho que com o passar dos anos aprendi a lidar um bocado melhor com isso. Portanto, acabo por ter praticamente bons momentos. E se tiver menos bons, prefiro não me lembrar. Mas não, posso até dizer agora que nos últimos tempos nem me lembro de nada menos positivo, antes pelo contrário. Porque é o que eu lhe digo, eu tenho sorte com as pessoas, também tenho uma atitude otimista e depende muito da forma como nós também abordamos os outros e acabamos inevitavelmente também por atrair gente que vibra da mesma forma que nós. Acho eu, pelo menos é assim que eu tenho tido prova, não é? Que tenho vindo a comprovar isso. Tens vindo ao longo dos anos a modificar a tua maneira de pensar e de estar? A minha maneira de pensar, não. Talvez nós temos uma certa tendência para aprofundarmos um bocado aquilo que somos, não é? Ou às vezes, se estivermos num caminho errado, mudarmos. Mas não, eu acho que cada vez mais eu continuo a ser aquilo que sou, se calhar a melhorar as coisas. Por exemplo, uma das coisas que eu procuro melhorar, isto vai dar vontade de rir aos meus filhos se me ouvirem, que é a minha aceleração. Isso é difícil eu melhorar, porque quem não me conhece acha que esta aceleração é stress, mas eu na realidade não sou uma pessoa estressada. Eu sou uma pessoa muito tranquila. Tenho uma energia
muito forte. Portanto, eu quando falo, parece que tenho gasolina nas veias, mas é a minha essência, é assim. Portanto, mudar, não, eu acho que estou bem comigo, não sinto assim necessidade de mudar nada. Às vezes canso-me um bocado, mas é aquelas coisas femininas, canso-me do cabelo, canso-me da roupa, mas também não sou muito ligada a isso. Mudo e pronto, e está a andar. E espiritualmente, tu atrais assim pessoas em boa onda, que eu sei. Sim. É uma questão espiritual? Eu acho que sim, eu acho que eu como sou uma pessoa positiva e sou muito ligada a essa parte energética e acho que a vida é muito mais para além do que aquilo que nós aqui andamos a fazer. Sim, sou muito ligada nisso, sou. E acho que inevitavelmente acabo por atrair muitas pessoas que também estão nesse nível. Aliás, acho que hoje em dia, e cada vez mais, está a acontecer um despertar, não é? Porque acho que tudo o que tem vindo a acontecer no mundo é quase como que uma chamada de atenção para tantos erros que as pessoas têm vindo a cometer, nomeadamente fixarem-se só na parte material ou em desenvolvimentos que visam só a parte financeira. E nós vemos que o planeta está a arrebentar pelas costuras por uma série de erros. Portanto, eu acho que hoje em dia, e também estamos na era de Aquário, portanto as pessoas começam a despertar para uma nova consciência e ainda bem, acho que começam a valorizar muito mais outras coisas que não aquelas que a sociedade acaba por nos impor, tornando-nos um bocado consumistas, porque há outros interesses que estão por detrás, não é? Acho que as pessoas hoje em dia têm vindo a despertar para essa outra realidade. E tu, no teu dia-a-dia agora, que tens uma profissão tão bonita, uma profissão fantástica no turismo, andas a conduzir um tuk-tuk, não é? Sim. Pela cidade. Sim. Tu atrais pessoas assim, nesta onda também? Sentes que as pessoas que tu levas, de certo modo, também algumas estão nesta onda? Sim, sim. E outras têm piada. Por exemplo, eu acabo por atrair artistas. Por exemplo, há pouco tempo o Philippe Starck, que é um designer de nome internacional, fez um tour comigo. Tenho feito tours com atores e, por incrível que pareça, também passei na Rai Uno, portanto, na televisão italiana, em que eles me escolheram, porque eu também falo italiano, escolheram-me também para fazer um tour comigo. Portanto, um senhor que já é muito conhecido em Itália, já até com uma certa idade, ele escolheu-me e fez o tour comigo como forma de divulgar o turismo em Lisboa. Portanto, foi muito interessante. E como é que tu chegas a esta profissão? Como é que te lembraste? Como é que aconteceu na tua vida? Eu, na realidade, quando era miúda, o curso que eu iria tirar era de turismo. Depois meti a carroça à frente dos bois, fui mãe, não terminei os meus estudos e depois houve períodos em que eu não precisei de trabalhar. Depois comecei nesta área das televisões, da publicidade, das televisões, e depois, quando me separei, comecei realmente a trabalhar e esta área artística mantive-a sempre em paralelo, até porque era complicado estar a aguentar uma situação com um trabalho só, não é? E depois, quando eu fui, antes de eu ir para Cabo Verde, eu já trabalhava em turismo, porque, como eu disse, eu sempre trabalhei em paralelo noutras coisas. E eu trabalhava num boutique hotel, um boutique hotel ou um hotel de charme, para muitas pessoas que não sabem, que acham que isso é outra coisa, não, é uma casa secular transformada em turismo, porque há turistas que pagam muito dinheiro para terem a oportunidade de circular dentro de uma casa que tem séculos, que tem história, etc. E, portanto, eu já trabalhava nisso antes de ir para Cabo Verde. E eu fui em janeiro de 2016. Foste lá dar formação? Nós fomos para abrir um canal de televisão lá. Fomos um grupo de 10 pessoas. E depois, quando eu voltei, eu já não quis... esse mesmo boutique hotel perguntou-me se eu queria voltar. Eu não quis, mas continuei no turismo na rua, porque nesta altura, eu já tinha dito ao meu filho, na altura eu dizia, olha, se eu tivesse a tua idade, eu acho que eu trabalhava, mas era nos tuk-tuks, porque acho que isso é giríssimo. Eu sempre gostei de motas, sempre gostei do contacto com as pessoas, sempre gostei, falo 5 línguas, sempre gostei de falar com estrangeiros, isto já vem da África também,
E o facto de ter aquela liberdade, as motas, que eu gosto, e o facto de estar na rua, que foi uma coisa que a minha ida a Cabo Verde me fez relembrar toda a liberdade da minha infância. E ao relembrar-me essa minha liberdade, eu disse, não, eu vou voltar para Portugal, mas eu, garantidamente, que eu não vou ser capaz de ficar fechado entre 4 paredes. Portanto, o que é que eu vou fazer? E comecei a pensar, eu tenho que ter um trabalho ao ar livre, eu tenho que ter um trabalho ao ar livre. E eu acho que foi isso. Por isso é que eu digo, a lei da atração. Não é? E consegui atrair aquilo que eu queria, que era, na realidade, trabalhar na rua. E acho que eu, a partir daí, isto para voltar àquilo que me perguntou há bocado, relativamente àquilo que eu mudei em mim, eu comecei a ter cuidado porque comecei a perceber-me que nós podemos atrair tudo. E muitas das vezes, sem querer, atraímos aquilo que não queremos. E isto é importante as pessoas às vezes perceberem, porque as pessoas às vezes dizem, não, a lei da atração comigo não funciona. Funciona, porque elas na verdade querem uma coisa, mas focam-se naquilo que não querem. E ao focarem-se naquilo que não querem, é exatamente aquilo que elas atraem. Portanto, eu comecei a perceber que desde o poder das palavras, nós dizermos, eu não quero isto, ou Deus me livre, não é? Ou estarmos a focar em medos, em receios, não é? E isso também me aconteceu. Tive períodos aí menos positivos, até financeiramente. E porquê? Porque o meu medo era precisamente teres falta de ter dinheiro. A falta de dinheiro. E ela de maneira que eu acho que isto é muito importante, já que tenho a oportunidade de estar aqui. Aliás, não lhe agradeci, não agradeci à estação e à produção, mas fica aqui o meu agradecimento pelo convite. Muito obrigada a nós por estás aqui connosco, É a um partilhar prazer, algo de tão importante que tu sentes, tão verdadeiro, e és uma testemunha disso. Isso é muito bonito, a senhora lá em casa, ou o senhor que nos está a ver. Eu procuro sempre, é uma forma de fazer o bem, não é? Às pessoas, porque às vezes estes testemunhos as pessoas podem ler, mas não há nada como na prática alguém passar-nos um testemunho que nós fazemos uma leitura muito mais credível. Às vezes nós lemos uma coisa, nunca sabemos se aquilo é real, se não é, não é? E às vezes a forma como nós passamos essa mensagem para as pessoas pode tocá-las muito profundamente e sem querer podemos conseguir operar uma mudança muito positiva num estranho. Por isso é que eu agradeço esta oportunidade e aproveito para passar este. E de que forma é que de que forma mais sentida esta profissão te tocou? Esta nova etapa? De que forma? Ai, como é que eu hei de... Para já, de muitas formas. Primeiro porque acabei por estar bem comigo própria. Tenho a dita liberdade, falo as línguas que sei, que são 5. Fez de mim, operou em mim uma mudança que foi, eu detestava a história e de repente, como não posso fazer um trabalho em que não me sinta competente, obrigou-me a estudar e aprofundar e inclusivamente fiz um curso adaptado a este trabalho na Escola de Hotelaria e Turismo, portanto isso foi uma grande mudança. Mas depois eu acho que é sobretudo o feedback que nós temos que é imediato, que acaba quase como por ser um bocado na televisão e no teatro, porque acabamos por ter aquele feedback por parte dos clientes, a quem deixamos uma marca, não é? Uma marca profunda de algo positivo, porque acabamos por ser quem lhes vai mostrar a cidade, quem os acompanha, quem os recomenda, até porque o meu trabalho nunca acaba quando eu saio do meu tuk-tuk, eu deixo sempre o meu contacto, disponibilizo-me para aquilo que eles precisem, de recomendações, o que quer que seja. E isso faz com que eu depois acabe por também ser muito recomendada. Eu tenho muitas pessoas que vêm através de outras. Portanto, eu acho que isso enche-me a alma, não é? Isso deixa-me contente, muito contente. Muito bem. E agora, por último, onde encontras o teu ponto de equilíbrio? Onde é que eu encontro o meu ponto de equilíbrio? Em 2 coisas muito importantes. Na minha cabeça e no dormir, que é uma coisa fundamental. As pessoas não dormem o suficiente. Eu, por acaso, no outro dia estava a ler uma coisa sobre isso, e o dormir é fundamental, porque é o momento da regeneração. E as pessoas que não dormem não conseguem estar equilibradas, porque, inevitavelmente, o nosso corpo não vai estar em pleno das suas faculdades. E, portanto, lá está a parte física, no descanso, e a parte mental numa linha traçada de otimismo, que claro que não é infalível, às vezes temos as nossas fraquezas, mas que cada vez mais eu digo, não, é assim e eu vou por diante. Eu acho que hoje em dia já não tenho muita necessidade de fazer isso, porque acho que já
eu já consegui mudar aqui o chip. E eu estou sempre tranquila. Estou sempre tranquila porque eu acho que quando nós somos boas pessoas, nós inevitavelmente vamos atrair o bem. Eu não faço mal a ninguém, sou prestável, procuro dar o melhor de mim, portanto, o meu ponto de equilíbrio acaba por ser o universo. Não é? Eu vibro numa determinada energia e eu sei que vou ter de volta, porque aquilo que emana é aquilo que eu volto. Mas dormir e mente positiva acho que é o mais importante. Muito obrigada, minha querida. Importante foi ouvir-te, foi maravilhoso. Foi Muito tão obrigada. bom estares aqui comigo. Muito obrigada. Obrigada. Tenho a certeza absoluta que as pessoas adoraram rever-te, adoraram. Muito obrigada. Um beijinho. E até Muitas breve. felicidades. Obrigada. Tudo até de breve. bom. Obrigada. Tenho que ir dar uma volta no teu tuk-tuk um dia Quando destes. quiser. Combinado? Quando Vamos quiser. a isso. Muito obrigada. Tá, minha querida. Muito obrigada. Adeus, obrigada.